A vastidão do campo se estendia como um oceano verde sob o céu plúmbeo de outono. O vento, uivante e gélido, carregava consigo o cheiro acre da terra molhada e das folhas em decomposição, um prenúncio da hibernação que se aproximava. No centro daquela paisagem, a fazenda da família, outrora um símbolo de prosperidade e união, agora se erguia como um espectro silencioso, marcado pelo luto e pelo peso da ausência. A casa, com suas paredes descascadas e janelas embaçadas, parecia encolher-se sob o fardo do tempo, testemunha muda de gerações que ali viveram, amaram e partiram. Ela chegou à fazenda poucos dias após o funeral, o coração ainda latejando com a dor lancinante da perda. A morte repentina do pai, um homem forte e enérgico até então, a havia lançado em um turbilhão de emoções conflitantes. Tristeza profunda, incredulidade persistente e uma pontada de culpa por não ter estado mais presente em seus últimos anos. A vida na cidade grande, com suas demandas incessantes e promessas vazias, a havia afastado do lar, da família e das raízes que outrora lhe pareciam tão sólidas e inabaláveis. Agora, de volta à fazenda, sentia-se como uma estranha em seu próprio lar. A casa, outrora familiar e acolhedora, parecia observá-la com olhos severos, como se a questionasse sobre seu longo período de ausência. Cada objeto, cada móvel, cada fotografia nas paredes evocava lembranças dolorosas, sussurros de um passado que não podia mais ser alcançado. A tarefa que a esperava era árdua: organizar os pertences do pai, decidir o que guardar, o que doar, o que simplesmente descartar. Uma tarefa burocrática, fria e impessoal, mas que, no fundo, representava uma derradeira despedida, um último ato de amor e respeito por aquele homem que a havia criado e amado incondicionalmente. Evitando a casa principal, com seus fantasmas e memórias recentes, ela se dirigiu ao celeiro, uma construção antiga e imponente que se erguia nos fundos da propriedade. O celeiro, outrora um centro de atividade e trabalho árduo, agora jazia abandonado e esquecido, um depósito de ferramentas enferrujadas, máquinas obsoletas e lembranças empoeiradas. O pai costumava passar horas ali, consertando equipamentos, organizando ferramentas e, em momentos de introspecção, buscando refúgio do mundo exterior. A porta do celeiro rangeu ao ser aberta, libertando um turbilhão de poeira e um cheiro forte de mofo e madeira envelhecida. A luz fraca que penetrava pelas frestas nas paredes e no telhado revelava um cenário de abandono e decadência. Teias de aranha cobriam tudo, como um sudário fúnebre, e o chão estava coberto por uma camada espessa de poeira e detritos. Ela respirou fundo, sentindo o peso da tarefa que a esperava. Limpar o celeiro não seria apenas uma questão de organização e limpeza, mas também uma jornada de descoberta, uma exploração do passado e um confronto com os segredos que ali poderiam estar escondidos. Sabia, instintivamente, que o celeiro guardava mais do que apenas ferramentas e lembranças. Ali, nas sombras e na poeira, jazia uma parte da história de seu pai. Uma história que ela precisava desvendar para poder finalmente compreender quem ele realmente era e, talvez, encontrar um novo sentido para sua própria vida. O silêncio do celeiro era opressor, interrompido apenas pelo farfalhar do vento lá fora, um convite silencioso para mergulhar no passado. O sol, agora mais baixo no horizonte, enviava raios oblíquos que dançavam na poeira suspensa no ar, iluminando o celeiro com uma luz espectral. Ela avançou hesitante, sentindo o chão ceder sob seus pés a cada passo. A vastidão do espaço era opressora, repleta de sombras alongadas e cantos escuros onde a imaginação podia facilmente criar monstros e fantasmas. Em vez de se render ao medo, ela decidiu enfrentá-lo de frente.
Começou a explorar o celeiro sistematicamente, movendo-se de um lado para o outro, observando cada objeto, cada detalhe, cada indício que pudesse revelar algo sobre o passado de seu pai. Havia caixas empilhadas até o teto, ferramentas enferrujadas penduradas nas paredes, sacos de sementes vazios espalhados pelo chão e máquinas agrícolas antigas cobertas por lonas empoeiradas. Ao lado da entrada, encontrou um velho armário de madeira com as portas rangendo ao serem abertas. Dentro havia roupas de trabalho desgastadas, chapéus de palha amassados e um par de botas de couro rachadas, todos impregnados com o cheiro característico do suor e da terra. Ela tocou as roupas com delicadeza, sentindo a textura áspera do tecido sob seus dedos. Imaginou o pai usando aquelas roupas, trabalhando arduamente no campo sob o sol escaldante, um homem forte e dedicado que amava a terra e a vida na fazenda. Mais adiante, encontrou uma velha mesa de madeira, coberta por uma camada espessa de poeira. Sobre a mesa havia uma caixa de ferramentas enferrujada, com chaves de boca, alicates e chaves de fenda de diversos tamanhos. Ela abriu a caixa e pegou uma chave de fenda, sentindo o peso do metal frio em sua mão. Lembrou-se de quando era criança e observava o pai consertando coisas pela casa, sempre com paciência e habilidade. Ele a ensinou a usar algumas ferramentas básicas, mas ela nunca teve muito interesse em trabalhos manuais. Agora sentia um certo remorso por não ter prestado mais atenção, por não ter aproveitado a oportunidade de aprender com ele. Contudo, além do óbvio, havia algo mais. Entre as ferramentas, escondido sob uma camada de serragem e poeira, encontrou um pequeno objeto incomum, uma bússola antiga, com a agulha apontando insistentemente para o norte. A bússola parecia nova, bem conservada, contrastando com a ferrugem e a deterioração que dominavam o restante do celeiro. Ela pegou a bússola e a examinou com atenção, intrigada com sua presença ali. O pai nunca havia demonstrado interesse por navegação ou exploração, então por que ele guardaria uma bússola? Por outro lado, ao prosseguir na exploração, deparou-se com um canto do celeiro que parecia ter sido deliberadamente escondido. Uma pilha de feno seco e tábuas soltas bloqueava o acesso a um pequeno espaço atrás da parede. Curiosa, ela removeu cuidadosamente o feno e as tábuas, revelando uma pequena abertura que dava para um cômodo secreto. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado. Essa descoberta insólita, por conseguinte, intensificou sua curiosidade e a certeza de que o celeiro guardava segredos profundos e bem guardados. Agora, considere como essa busca por segredos se aplica à sua própria vida. Quais celeiros você tem evitado explorar, temendo o que pode encontrar? A descoberta da porta trancada reverberou como um trovão em seu íntimo, quebrando a monotonia da exploração inicial. Era evidente que o cômodo oculto não era um simples depósito de objetos esquecidos, mas um santuário de segredos, um cofre de memórias que alguém, provavelmente seu pai, havia se esforçado para manter oculto. A ferrugem do cadeado, entretanto, atestava o tempo transcorrido, sugerindo que o segredo jazia adormecido há anos, talvez décadas. Diante daquele obstáculo, ela sentiu uma hesitação momentânea. A curiosidade a impelia a desvendar o mistério, a descobrir o que se escondia por trás daquela porta. Contudo, uma voz interior a advertia, sussurrando que certos segredos deveriam permanecer enterrados, que remexer no passado poderia despertar fantasmas dolorosos e perturbar a paz que finalmente havia encontrado após a morte do pai. Não obstante, a semente da curiosidade já havia sido plantada e ela sabia que não conseguiria ignorá-la. A necessidade de compreender, de preencher as lacunas em sua compreensão do pai, era mais forte do que o medo das possíveis consequências. Afinal,
Qual o sentido de uma vida vivida na ignorância, na superfície das coisas, sem jamais se aprofundar nas verdades que moldam quem somos? Munida dessa determinação renovada, ela retornou à mesa de trabalho e vasculhou a caixa de ferramentas em busca de algo que pudesse ajudá-la a abrir o cadeado. Encontrou um alicate robusto, com mandíbulas afiadas e cabos emborrachados. A ferramenta parecia ter sido usada recentemente, o que sugeria que o pai ainda a utilizava com frequência. Com o alicate em mãos, ela se aproximou da porta trancada e examinou o cadeado com atenção. A ferrugem havia corroído o metal, tornando-o frágil e quebradiço. Apertou o alicate com firmeza e aplicou pressão sobre o cadeado, tentando rompê-lo. O metal resistiu, rangendo sob o esforço, mas não cedeu. Repetiu a operação várias vezes, aumentando gradualmente a força. A cada tentativa, o cadeado rangeva mais alto, como se estivesse gritando em protesto. Finalmente, após vários minutos de esforço intenso, ouviu um estalo seco. O cadeado se rompeu, libertando a porta do seu aprisionamento. Com o coração acelerado, ela empurrou a porta lentamente, revelando o interior do cômodo secreto. A escuridão era densa e impenetrável, como um manto que ocultava os segredos do passado. O cheiro de mofo e poeira era ainda mais forte do que no celeiro principal, impregnando o ar com uma aura de mistério e abandono. Para desvendar o que ali se escondia, era preciso luz. Mas antes pense, quais cadeados você teme romper em sua própria vida e quais ferramentas você já possui para fazê-lo? Qual segredo, se revelado, poderia mudar sua percepção da sua própria história? A escuridão persistia, mas ao invés de recuar, ela tateou ao longo da parede interna, seus dedos deslizando sobre a madeira fria e irregular. Buscava um interruptor, um vestígio de eletricidade que pudesse dissipar as sombras e revelar o conteúdo daquele espaço enigmático. Finalmente, encontrou um cordão pendurado no teto, coberto de poeira e teias de aranha. Puxou-o hesitantemente e um clique seco ecoou no silêncio. Uma lâmpada fraca, amarelada e hesitante, acendeu-se, banhando o cômodo com uma luz tênue e tremeluzente. A revelação foi gradual, como se as sombras resistissem a serem expulsas, aferrando-se aos cantos e recantos. Lentamente, o cômodo tomou forma, revelando-se como um pequeno escritório, abarrotado de objetos e documentos. Diferentemente do resto do celeiro, este espaço demonstrava sinais de uso recente, como se alguém o tivesse frequentado regularmente, mesmo em meio ao abandono geral. Havia uma escrivaninha de madeira maciça, coberta de papéis, livros e objetos pessoais. Uma cadeira giratória, com o estofamento desgastado, estava posicionada em frente à escrivaninha, como se alguém a tivesse acabado de deixar. Nas paredes, estantes repletas de livros e pastas se estendiam até o teto, criando uma atmosfera de estudo e introspecção. O ar estava carregado de um cheiro pungente de papel velho, tinta e tabaco, um aroma nostálgico que evocava memórias de tempos idos. Ela respirou fundo, permitindo que o cheiro a envolvesse, como se estivesse inalando o próprio passado. Sentia-se como se estivesse invadindo um espaço sagrado, um refúgio pessoal onde seu pai se retirava para pensar, escrever e sonhar. Sobre a escrivaninha, encontrou uma pilha de diários encadernados em couro, com as páginas amareladas pelo tempo. As capas estavam gastas e desbotadas, mas ainda era possível distinguir as letras douradas que formavam o título Cadernos de Reflexões. Ela pegou o diário que estava no topo da pilha e abriu-o hesitante. A caligrafia era familiar, a mesma que via nas cartas que o pai lhe enviava quando ela morava na cidade. As primeiras páginas continham anotações sobre o trabalho na fazenda, registros de plantio, colheita e criação de animais. Eram anotações precisas e detalhadas que revelavam o profundo conhecimento e o amor que o pai dedicava à terra. No entanto, à medida que avançava nas páginas,
As anotações tornavam-se mais pessoais e introspectivas. O pai escrevia sobre seus sentimentos, suas dúvidas, seus medos e suas esperanças. Revelava uma faceta de sua personalidade que ela jamais havia conhecido. Um lado sensível e vulnerável que ele mantinha oculto sob a máscara de homem forte e reservado. Descobriu também um álbum de fotografias antigas, cuidadosamente preservado. As fotos retratavam a família em momentos felizes, o pai quando jovem, a mãe sorrindo, ela própria ainda criança, brincando no campo. Eram imagens que evocavam lembranças doces e amargas, um passado que parecia distante e irreal. Contudo, algumas fotos destoavam, retratando paisagens distantes e pessoas desconhecidas. Uma foto em particular chamou sua atenção. Um retrato de uma mulher desconhecida, com um olhar triste e penetrante. No verso da foto, uma única palavra escrita à mão: esperança. Agora, imagine como a descoberta desse espaço secreto se assemelha à exploração do seu próprio interior. Quais diários e fotografias você esconde de si mesmo, temendo o que a leitura e a contemplação podem revelar? Que segredos, se desenterrados, poderiam transformar sua percepção da sua própria história e do seu próprio potencial? À medida que os fios da narrativa se entrelaçam, como raízes profundas buscando sustento na terra, percebemos que a jornada empreendida transcende a mera organização de um espaço físico. Ela se revela em sua essência como uma delicada arqueologia da alma, onde cada objeto desenterrado, cada segredo revelado, contribui para a reconstrução de um mosaico complexo e multifacetado. Não se trata apenas de compreender a vida de um homem, mas de decifrar os códigos de uma herança emocional que ressoa no presente, moldando o futuro. Em vez de um inventário de perdas e lembranças, o celeiro se metamorfoseia em um espelho, refletindo não apenas o passado, mas também as potencialidades latentes que aguardam para serem despertadas. Cada descoberta, por mais singela que pareça, age como uma pequena chave, destrancando compartimentos há muito fechados em nosso próprio ser. A poeira acumulada, outrora símbolo de abandono, transforma-se em um véu protetor, preservando a essência de experiências que, por mais dolorosas que tenham sido, carregam consigo a semente da resiliência e da transformação. Observando a trajetória até aqui, torna-se evidente que a busca pela verdade não é um processo linear e isento de obstáculos. É uma dança delicada entre a luz e a sombra, entre a coragem de confrontar o desconhecido e a necessidade de honrar os limites da nossa própria vulnerabilidade. Cada passo adiante exige um ato de fé, uma crença inabalável na capacidade de encontrar sentido mesmo nos momentos mais obscuros. Como um rio que serpenteia por entre montanhas e vales, a narrativa nos conduz por caminhos sinuosos, repletos de surpresas e revelações inesperadas. A cada curva, somos confrontados com a necessidade de reavaliar nossas próprias crenças e preconceitos, de questionar as verdades que outrora nos pareciam inabaláveis. O passado, outrora um peso a ser carregado, transforma-se em um guia, iluminando o caminho que nos leva à reconciliação e ao perdão. Neste ponto da jornada, a linha que separa o observador do observado se torna cada vez mais tênue. Ao mergulharmos nas profundezas da história familiar, inevitavelmente nos deparamos com reflexos de nossas próprias vidas, com os desafios e as oportunidades que moldaram quem somos. A busca pela identidade do pai se transforma, sutilmente, em uma busca pela nossa própria identidade, em uma jornada de autoconhecimento que nos permite compreender o nosso lugar no mundo e o nosso propósito na vida. Refletindo sobre esta jornada até aqui, somos convidados a contemplar a teia invisível que conecta as gerações.
a reconhecer a importância de honrar o legado daqueles que vieram antes de nós. Não se trata de idealizar o passado, de romantizar as dificuldades e os sofrimentos, mas de aprender com os erros e os acertos, de extrair lições valiosas que nos permitam construir um futuro mais promissor. A memória, em sua essência, não é um fardo a ser carregado, mas um tesouro a ser compartilhado, uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria. Portanto, com o coração aberto e a mente receptiva, preparemo-nos para o desfecho desta narrativa, para o momento em que os fios soltos finalmente se unem, revelando o quadro completo. Que a jornada até aqui nos sirva de inspiração para enfrentarmos os nossos próprios celeiros empoeirados, para desvendarmos os segredos que ali se escondem e para construirmos um futuro mais autêntico e significativo. A chave, como sempre, reside na coragem de olhar para dentro, de confrontar os nossos medos e de abraçar a nossa própria vulnerabilidade. A luz da manhã, filtrando-se pelas frestas do celeiro, tingia de dourado a poeira suspensa, transformando o ar em um palco de partículas cintilantes. Ela, absorta na leitura dos diários, mal percebera o tempo passar. As palavras do pai, antes um sussurro distante, agora ecoavam em sua mente com clareza cristalina, revelando um homem complexo e multifacetado, aprisionado entre as expectativas da tradição e a busca incessante por sua própria verdade. As páginas finais do diário desvendavam o mistério da mulher na fotografia. Não era um amor proibido, como a imaginação fértil havia sugerido, mas sim um amor interrompido pela guerra, uma paixão juvenil interrompida pelo dever e pela distância. A esperança, escrita no verso da foto, não era o nome da mulher, mas sim a personificação da fé que o pai carregara consigo ao longo da vida, a crença de que o amor, mesmo diante das maiores adversidades, sempre encontraria uma forma de renascer. Ao fechar o último diário, ela sentiu um nó na garganta, uma mistura de tristeza e alívio. A ausência do pai, antes um buraco negro em seu coração, agora se preenchia com a compreensão e a aceitação. Aquele celeiro empoeirado, outrora um símbolo de abandono e decadência, transformara-se em um portal para o passado, permitindo-lhe reconectar-se com as raízes da família e redescobrir o significado do perdão. Não se tratava apenas de perdoar o pai por seus segredos e omissões, mas de perdoar a si mesma por sua ausência e negligência. A vida na cidade grande, com suas promessas vazias e demandas incessantes, a havia afastado do lar, da família e das raízes que outrora lhe pareciam tão sólidas e inabaláveis. Agora, de volta à fazenda, sentia-se como se estivesse renascendo das cinzas, como a fênix que emerge mais forte e resiliente após a provação. A decisão de vender a fazenda, antes vista como uma traição à memória do pai, agora se apresentava como um ato de libertação. Não era uma fuga do passado, mas sim uma forma de honrá-lo, permitindo que suas memórias florescessem em outros corações e em outros lares. O dinheiro da venda seria investido em projetos que perpetuassem o legado do pai, como a criação de uma bolsa de estudos para jovens agricultores e a preservação de áreas de mata nativa. Ao sair do celeiro, ela respirou fundo o ar puro da manhã, sentindo o sol aquecer seu rosto. O vento, antes uivante e gélido, agora sussurrava em seus ouvidos palavras de esperança e renovação. A vastidão do campo se estendia diante de seus olhos, como um oceano de possibilidades a serem exploradas. O celeiro, outrora um cofre de segredos, agora se revelava como um portal para um futuro mais promissor. A verdadeira prática, no entanto, começa agora. Não na busca por respostas em diários empoeirados, mas na coragem de construir uma vida autêntica, guiada pelos valores que herdamos e pelas lições que aprendemos. Que a história do pai, com suas alegrias e tristezas, seus acertos e erros,
nos inspire a sermos mais compassivos, mais resilientes e mais verdadeiros conosco e com o mundo ao nosso redor. Que a esperança, como a bússola que guiava os passos do Pai, nos aponte sempre para o norte, para o caminho da luz e da transformação.